Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cá em Portugal. E no vídeo de hoje eu vou ser bem direto e vou falar para vocês sobre como foram esses 20 dias da nossa mudança aqui para Portugal. Eu mudei com meu esposo e as nossas 3 filhas, uma de 11, uma de 8 e uma de 2 anos. E eu vou contar para vocês como que foi a nossa chegada, a nossa imigração, a dificuldade que nós tivemos em arrendar uma casa e também a questão das escolas para as meninas, para elas começarem a estudar ainda nesse ano. Então vamos lá. A gente saiu do Brasil no dia 24 de março, com destino a Madrid. A gente foi Rio de Janeiro, São Paulo, Madrid. E quando você vai para um país no espaço Schengen, isso é muito importante ressaltar, você faz imigração apenas no primeiro país que você desembarca. Exemplo, eu desci em Madrid, mas meu destino final era Portugal. Eu faço a imigração no primeiro país que eu entro, que no caso foi Madrid, e quando eu cheguei aqui em Porto, eu não fiz imigração, é como se fosse um voo doméstico. Algumas pessoas utilizam isso por conta da imigração que tá mais rigorosa, né, para algumas pessoas. No meu caso, foi a passagem mesmo que eu comprei, que era esse destino, e eu nem fazia ideia que eu não passaria pela imigração de novo aqui em Portugal. Nós viemos como turista. E dentro da mala eu trouxe todas as certidões apostiladas, na verdade dentro de uma carteira dentro de uma carteira de passaporte, né? Eu botei a certidão apostilada, botei o histórico escolar das crianças apostilados. No outro vídeo eu contei para vocês o que é o apostilamento de AIA, mas depois eu posso vir aqui para contar melhor para vocês. Porque são documentos que são importantíssimos para você poder conseguir fazer a matrícula, enfim, e outros documentos aqui em Portugal. Nós chegamos aqui no Porto dia 25 de março e fomos para uma casa provisória, na verdade um quarto, em uma casa provisória, e ficamos lá por 10 dias, porque nós optamos por fazer a busca pelos arrendamentos aqui em Portugal. Devido a alguns anúncios falsos, a gente estava com muito medo de acabar pagando valores ainda estando no Brasil, não conhecer a região que a gente ia acabar morando ou não ver a casa para ter certeza de que a gente ia ter um bom imóvel, enfim. Optamos por fazer dessa forma e ficamos nessa casa durante 10 dias, nesse quarto, né? Dividindo a casa durante 10 dias. Passaram-se os 10 dias, gente, e a gente andou muito, muito mesmo. Só que a maioria das casas aqui, que tem anúncios no Idealista, no OLX, são casas que são feitas pela imobiliária. E quando é imobiliária, por mais que você tenha dinheiro para arrendar, a maioria pede fiador. Então, são 3 pontos que você precisa levar em consideração quando você ainda está no Brasil para vir para Portugal. A questão da segurança, de você estar fazendo um negócio com a pessoa correta, porque tem muita gente. Agora, estando aqui, eu pude ver o quanto tem pessoas que estão criando falsos anúncios para poder enganar as pessoas. A pessoa já vem com a ideia de que vai estar com um imóvel, chega aqui não tem imóvel nenhum. E ainda estando aqui, tá? Tem pessoas que alugam Airbnb e quando chega aqui, mostra a pessoa que se intitula o dono da casa, mostra a casa, a pessoa tá desesperada, vai lá, paga o valor. No dia seguinte, quando ela vai fazer a mudança, não tem casa, não era a casa da pessoa, era do Airbnb. Enfim, dentre outros. O outro fator é a questão do preço, porque muitos imóveis estão pedindo, além do fiador, muitos meses de caução e de renda. O calção, né, chegam a pedir 2 calções, mais 3 rendas, para quem não tem, no caso, histórico financeiro aqui, enfim. Então, é mais um fator que você precisa levar em consideração. E o terceiro fator é o fator localização, porque é muito importante. Eu quis vir para cá para poder ver, né, aonde que eu iria ficar. Eu não queria ficar muito afastada. Algumas pessoas preferem ficar mais afastadas do centro, mas aí você tem que levar em consideração que se for um casal com filhos, no meu caso, eu teria que ter 2 carros e você precisa ter manutenção, seguro, porque aqui o seguro é obrigatório. Nós compramos um carro assim que chegamos por 400 euros. É um carro que tá andando muito bem, que atendeu a gente com muitas coisas. A gente conseguiu fazer abrir conta no banco, fazer várias coisas em mercado, fazer a mudança para essa casa que a gente conseguiu.
através do carro. Só que é muito custo, porque você tem que botar combustível, você tem que ter seguro, você tem que ter o licenciamento. Então a gente optou por ficar mais próximo do centro, mas conseguir fazer tudo andando, que no final das contas a gente acaba tendo o mesmo custo, né, de uma casa no interior tendo 2 carros. Então a localização também é outro ponto. Então os pontos são: você ter a segurança de estar aqui e pesquisar, mas correr o risco de você não conseguir. Essa casa aqui, por exemplo, eu consegui ela, já estava no Airbnb. Eu vim para ficar 10 dias na casa provisória, depois eu tive que alugar mais 7 dias no Airbnb, aluguei mais 6 dias no Airbnb. E no penúltimo dia do Airbnb, eu consegui, indo numa lavanderia, encontrei 2 brasileiros e um dos brasileiros tinha acabado de chegar, tinha um mês, e aí ele tinha um contato de uma senhora aqui, brasileira também, que faz o serviço de relocation, que é como se fosse uma corretora, só que ela faz de maneira pessoal. Ela mesmo intermedia entre o proprietário, que ela conhece português aqui, e as casas que ele tem, ela aluga para outras pessoas. O valor que ela cobra é o valor de uma renda, mas em compensação, os proprietários que ela lida só cobram 2 meses, o primeiro e o último mês de aluguel. E isso facilitou muito a nossa vida. Sem contar que a gente já estava com um tempo muito curto. O imóvel que eu tô é um imóvel que eu queria, assim, demais, porque a gente conseguiu num local muito bom, perto do metro, perto da praia. A gente mora a 3 quarteirões da praia. É um T2 muito bom, só não tinha mobília. E a gente paga 800 euros nesse T2. Em vista do valor que as pessoas estão pagando de arrendamento, nos lugares que estão pagando de arrendamento, eu acho que aqui tá muito bem localizado e foi um achado mesmo. O único fator para mim que foi negativo foi a questão de eu ter que mobiliar a casa, porque é mais um custo. Mas a gente vai fazendo isso aos poucos. Então, muito cuidado quando vocês forem arrendar alguma casa, para que vocês não caiam, né, em problemas assim. É arriscado fazer o que a gente fez, porque nós viemos e tivemos ainda o custo de alugar mais um Airbnb, foi, se eu não me engano, R$1.600, deu uns 300 euros a mais para ganhar tempo. Mas em compensação, se você conseguir pessoas, né, que trabalhem com esse serviço de relocation, tiverem boas referências das pessoas que alugaram com eles, talvez seja, talvez não, com certeza vai ser um alívio maior para vocês conseguirem intermediar a locação da casa, tá? Mas eu gosto de vir, gostei que apesar de todo o sufoco, eu quis vir e ver pessoalmente e conseguir fechar o negócio pessoalmente para ver se a casa me agradava. E foi isso. Foi um risco, mas que acabou dando certo. A questão, gente, da casa, nesse valor de 800 euros, eu tive que dar o aluguel do primeiro mês, do último mês, e dei o valor de um aluguel para a pessoa que fez o serviço de relocation. Ela cobra o valor de um arrendamento. No caso, se o arrendamento fosse 500 euros, ela cobrava 500 euros. Como foi 800, eu tive que pagar mais 800 euros. Algumas pessoas vão falar que é muito caro, mas em vista dos valores que estão sendo cobrados por aí, até de T0, tem gente pagando T0, 800 euros. Eu acho que foi um bom valor para a localidade que eu estou. Eu moro aqui em Póvoa de Varzim. E para a qualidade da casa também. Enfim, e vamos falar sobre a questão do carro, gente. Logo assim que a gente chegou, a gente estava usando o metro, né? Porque eram muitas coisas para resolver. Inclusive, a conta bancária foi algo que a gente abriu por intermédio de outro brasileiro que também conseguiu. Porque aqui, se você chega e não tem contrato de trabalho ou recibo de morada, você não consegue alugar. Muitos nem com recibo de morada, só mesmo com contrato de trabalho. Como a gente não tem, a gente precisou fazer uma conta e a gente conseguiu no novo banco. Eu vou deixar depois aqui embaixo o telefone da gerente do novo banco e ela vai destinar você para uma agência que eles consigam fazer só com passaporte, com NIF e com o documento do Brasil, que no caso é identidade, CPF, mas eles não fazem consulta, é só mesmo para apresentar esse documento e também uma comprovante de renda, uma comprovante de moradia lá do Brasil mesmo, tá bom? O nosso cartão, como a gente não tem uma morada de Portugal, né, no nosso NIF, tá com a morada do Brasil, eles botam o cartão para você receber na agência e aí eles cobram um valor de 30 euros para fazer esse serviço. Porém, até agora, ele já até pegou o cartão, que leva 8 dias para ficar pronto. A gente até pegou o cartão e eles não descontaram esse valor da conta.
E foi o Novo Banco que aceitou a gente para poder fazer uma conta bancária aqui de Portugal. Nós viemos para cá com a conta da Wise, até porque a conta da Wise era a que tinha melhor valor de conversão na hora de mandar os reais para euro. E a gente estava usando tranquilamente, dava para sacar dinheiro, transferir também pelo número do IBAN para as outras pessoas daqui de Portugal. Só que algumas lojas não aceitam, porque eles falam que é cartão multibanco. Então a gente tinha essa necessidade, fora que também para começar a ter relacionamento com os bancos daqui. Então por essa razão era muito indispensável ter a conta do banco. Fora que algumas empresas, até para te dar o contrato de trabalho, já te pedem que você tenha uma conta bancária. Só que para você abrir uma conta bancária, você tem que ter um contrato de trabalho. Então, enfim, vou deixar o contato aqui para vocês, para facilitar a vida de vocês. Quando vocês estiverem aqui em Portugal, vocês vão perceber que aqui não faz muito sentido. Não é porque se você estiver em uma finanças de uma região, na outra finanças de outra região, talvez eles vão aceitar documentos diferentes ou vão ter protocolos diferentes. Enfim, tá sendo dessa forma que a gente tá vendo aqui. Aqui pra vocês. Também vou deixar o telefone da pessoa que fez a nossa alocação, né? Que trabalha como relocation. Que pra mim, na minha opinião, como ela conseguiu pra mim, é uma pessoa de confiança. Vou falar com vocês sobre a questão das escolas, né? Aqui já está para terminar o ano letivo, que termina em junho. Nós estamos no dia 15 de abril. E eu não queria que as meninas ficassem tanto tempo sem escola. Aqui você precisa primeiro estar com a sua casa com contrato para você poder colocar a criança na escola, porque precisa ter a localização para a criança ser destinada para uma escola mais próxima. Tem 4 dias que a gente está nessa casa e aí eu fui buscar a questão da escola para as crianças. Consegui a vaga para elas começarem a estudar ainda nesse final de ano. Elas vão fazer o ano que elas estavam fazendo no Brasil, que no caso é de 11 anos vai fazer o 6º ano aqui. E a de 8 anos vai fazer o 3º ano. Sendo que em junho encerram as aulas e em setembro volta outro período de aulas, novo ano, né? E elas vão voltar no 6º e no 3º ano, respectivamente. Então elas não repetem, elas não voltam para o 5º ano porque elas já concluíram. Elas vão continuar, no caso, esse período de um mês e meio, vão entrar nas férias e quando voltarem vão voltar para o ano que elas estariam fazendo ainda nesse ano no Brasil. Então, basicamente é isso. E o que eles me pediram? Eles pediram o NIF, o NIS, que é o número de segurança social. O NIF é tipo o CPF de Portugal. O NIS, o passaporte, a certidão apostilada. O histórico escolar também apostilado. E um comprovante de morada que eu vou levar o contrato daqui de morada da nossa casa. Basicamente foi só isso. E agora, nesse período de abril, começam as inscrições para o período do ano letivo de setembro, que no caso vai de setembro até junho do outro ano. Então é isso. Eu vou fazer uns vídeos mais resumidos com relação a essa questão da escola, mas eu espero ter ajudado vocês com essas dúvidas e com a minha história agora nesse primeiro período de 20 dias aqui morando em Portugal. Conto com vocês pra gente poder fazer esse canal crescer cada vez mais. Um beijo e até o próximo vídeo.